Doutor José Otávio Crespo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudio, como é que está? Muito obrigado. A Justiça do Trabalho, o pessoal que está nos acompanhando agora, né, é a pauta da participação do Dr. José Otávio Crespo aqui no programa, né? No último ano, para vocês terem uma ideia, as empresas brasileiras desembolsaram cifras recordes em processos judiciais, né? E as dúvidas sobre os direitos e os deveres continuam realmente tirando o sono aí de muita gente, né? Desde o polêmico limbo previdenciário até as regras para namoro no ambiente de trabalho, que também é bastante polêmica, né? E a estabilidade para gestantes em contratos temporários são alguns dos temas aí que geram muitas dúvidas entre os trabalhadores e os próprios empregadores também, né? Para esclarecer esses pontos, a gente está recebendo agora hoje o doutor José Otávio Crespo, então, né? Para justamente tirar algumas dúvidas que a gente já colocou ali como limbo. Eu confesso que o limbo previdenciário eu tenho dúvidas também, o que seja exatamente, né? A estabilidade e também a justa causa que já falamos aqui no programa, tem muita confusão a respeito da matéria. Vamos colocar então para a nossa primeira pergunta, que fala o seguinte: Cláudia Pereira de Sapucaia do Sul. Gostaria que o doutor falasse sobre o limbo previdenciário, como saber que é limbo, né? E o que o trabalhador tem que provar, quais são os seus direitos. Boa pergunta. Vamos lá. O que é o limbo previdenciário? Sempre quando o trabalhador adoece, né, ou um acidente de trabalho, ou adoece e apresenta um atestado de mais de 15 dias, ele vai para o INSS. Né? O que acontece? O INSS se torna responsável pelo pagamento daquele trabalhador, certo? Então ele vai ficar lá no INSS e o contrato dele vai estar suspenso. Ou seja, aquele empregador não tem mais que pagar os salários dele. Né? O que acontece muitas vezes? O que é o limbo? Quando o INSS dá alta, ou seja, diz que aquele trabalhador, olha, você está apto a trabalhar, volte a trabalhar na empresa. E aí esse trabalhador comparece na empresa e ele vai ter que passar pelo médico de trabalho da empresa, médico do trabalho da empresa. E o médico diz, não vou liberar, tu não está permitido o teu retorno ao emprego. E aí ele fica no limbo. Tá, o INSS deu a alta, a empresa diz que não vai recebê-lo e quem vai pagar os salários? Esse é o limbo. Esse é um limbo Esse é o que se chama limbo previdenciário. Olha que sinuca, hein? Né? De Só bico aí. que, na verdade, não. Isso é uma prática errada das empresas. O que acontece? Quando o trabalhador recebe alta do INSS, a empresa é obrigada a pagar os salários. Por quê? O contrato aí já não está mais suspenso, está fluindo com todos os seus efeitos. Né? Então, muitas vezes, o trabalhador vai, a empresa diz, não, nós não vamos aqui, tu não tem condições, o médico disse que tu não estás apto. E aí ele fica. O que ele tem que fazer? Fazer a prova que se apresentou na empresa para trabalhar e a empresa não permitiu que ele trabalhasse. Aí ele entrando na justiça, ele comprova, olha, eu estou em limbo previdenciário. E a justiça condena que a empresa pague os salários que estão sendo deixados de pagar indevidamente. Isso é uma conduta patronal errada, equivocada. Perfeito. Outra pergunta também, a gente tem aqui o Fernando Souza de Montenegro, aqui pertinho da capital. A empresa essa é polêmica, hein, José Otávio? A empresa pode proibir colegas de trabalho de namorar ou ter relacionamento? Cabe justa causa? Ai. Quem já não aí conhece alguém que o pessoal se namorou ali, casou no ambiente de trabalho? O que acontece? E aí? A empresa pode ter o regimento interno, né? Não permitir algumas condutas dentro da empresa. Agora, não pode permitir o namoro, não pode dizer quem vai se relacionar ou quem não vai se relacionar dentro da empresa. Se aquele empregado vai se relacionar com uma colega de trabalho ou não, ou vice-versa. O que pode é proibir certas condutas, né? Sim. Se beijar dentro do ambiente de trabalho. Se abraçar, namorar de forma explícita dentro da empresa. Sim. Aí é um regimento... Um regimento interno. Agora, proibir que um trabalhador ou uma trabalhadora tenha um relacionamento com um colega de trabalho, isso não existe. Né? Isso é completamente ilícito e muito menos despedir esse trabalhador ou advertir ou aplicar uma justa causa por este motivo. A empresa ela não pode se miscuir na vida privada do trabalhador. Sim. Ela pode regular o direito potestativo, que se chama, regular a sua conduta dentro da empresa. Mas regular dentro da legalidade, não dizer se vai poder ter um relacionamento ou não. Não pode namorar. É uma questão de bom senso também, do trabalhador também, que estão se relacionando ali também, né? Manter a postura, como Exatamente, se chama, a postura do ambiente de trabalho. Do ambiente de trabalho. Agora, se simpatizou lá e tal... Não pode estar no meio do trabalho, estar de beijos e abraços ali, amassos, como se diz ali nos corredores do trabalho, é verdade. Cabe, mas né? aí
é a questão do bom senso, né? Da postura daí no ambiente de trabalho. Agora, fora do local de trabalho. E, Cláudio, acontece muito, né? Assim, olha, eu não estou podendo ter um relacionamento, tenho um relacionamento escondido com uma colega de trabalho. Isso. É porque as empresas também agem errado, né? Pois é. E os empregados muitas vezes não sabem os seus direitos. Tem medo de perder o emprego. Tem medo de perder o emprego. Mas essa exigência das empresas não tem legalidade também. Perfeito. Então tá aí, ó. Nenhum nem outro, né? Vamos manter a postura ali no ambiente de trabalho, mas se você, né, tiver ali, não precisa ter medo, que não é lei que, e não que, precisa que nem peça... não precisa nem esconder o relacionamento. Não precisa nem esconder. Não. Ah, sim, né? Não precisa tem ser um relacionamento lei escondido, que claro que diga não. que vai ser posto para a rua Claro porque conheceu uma pessoa no ambiente de trabalho. Perfeito. Outra questão também, né? Tem aqui a Maria Almeida no nosso telão aqui da capital de Porto Alegre. Propôs um acordo com a empresa para ser despedido. Isso acontece, a gente sabe que acontece isso. O gerente diz que não faz acordos. O que eu posso fazer? Porque assim, o que é o acordo? O acordo pressupõe que ambas as partes queiram. Né? Sim. Então não tem como obrigar a empresa a fazer um acordo. Sim. Muitas vezes acontece, chega lá o empregado, eu quero fazer um acordo. Me demite? A empresa não é obrigada a fazer acordos. Né? Da mesma forma que o empregado também não é. Sim. É um acordo, ambas as partes Para ser um acordo tem que ser os dois, tem que querer. Então não tem como obrigar. Óbvio que tem formas de pressionar. Exatamente. Olha, eu não quero mais ficar. A empresa não quer fazer acordo e eu não quero pedir demissão. O que muitas vezes pode fazer? Ver se está tudo certinho dentro da empresa, se tem algum direito que não está sendo obedecido e ingressa na justiça trabalhando. Sim. Porque aí é uma forma de pressão perante essa empresa, né? Sim. Porque a empresa se vê pressionada e aí sim, muitas vezes faz um acordo, né? Ou despede aquele empregado. Né? Sim. A questão também daí, a gente falou sobre o aviso prévio também, né? O aviso prévio trabalhado. Trabalhado, tem o indenizado e tal, que tem muita diferença. Aí, o que acontece? Aí, muitas vezes a empresa, ao invés de querer que aquele trabalhador cumpra o aviso prévio, ou dispensa de cumpri-lo, né? Ou dá um aviso prévio indenizado. O pessoal da produção está perguntando rescisão indireta, tem alguma coisa a ver com isso? Não tem. A rescisão indireta é uma das formas de rescisão do contrato de trabalho. Não está ligado ao termo. O que é a rescisão indireta? É quando, eu sempre digo entre aspas, porque não é assim. Sim. É quando o empregado aplica justa causa na empresa. Sim, né? E aí pergunto, mas o que significa isso? Significa que o empregado vai sair e vai receber todas as verbas, quais são todas? O aviso prévio, 40% da multa do FGTS, seguro-desemprego, ou seja, ele não vai ter nenhum prejuízo e ele sai por culpa da empresa. E como é que é feita a rescisão indireta? Através de um processo judicial. Não eu vou aplicar. Ele vai ter que procurar um advogado e vai ter que ter um fundamento legal para criar um processo. Para dizer lá para o juiz, olha, juiz, essa ilegalidade é uma ilegalidade grave e eu quero que esse contrato seja rescindido por culpa da empresa. Perfeito. Como consectário, o que vai acontecer? O juiz vai dizer, olha, está rescindido o contrato e essa empresa tem que te pagar todas as tuas verbas rescisórias na integralidade. Sim, é um processo. É um processo judicial. Perfeito. Também tem outra questão muito polêmica aqui, né, doutor José Otávio Crespo, que é o seguinte, uma informação aqui do Estadão de São Paulo, né, que diz o seguinte: empresas brasileiras gastaram no ano passado, em 2025, mais de 50 bilhões de reais na Justiça do Trabalho. Isso acho que é um valor recorde, né, de gasto com as questões trabalhistas. O melhor não seria acabar com a Justiça do Trabalho? O Everton, lá de Santa Maria, região central do estado, o Everton Fagundes, lá da região central do estado, está perguntando, já radicalizou ali, né? Seria melhor acabar com a Justiça do Trabalho? Cláudio, assim, é óbvio que essa é uma matéria tendenciosa, até pela forma que ela é escrita, né? Para começar, as empresas não gastaram. As empresas pagaram o que deviam, não é gasto, né? Uma palavra muda toda. Onde é que estavam esses 50 bilhões? E aí não é crítica, mas eu tenho que ser realista, né? Sim. Estavam no bolso do empresário que sonegou os direitos trabalhistas. Que não repassou. Né? Porque muitas empresas, essa é uma grande realidade do mercado, grande parte das empresas alavancam seus lucros com a sonegação de direitos trabalhistas. Sim. Isso é notório. A pessoa não paga ali o Vou te dar um INSS. exemplo. Vou te dar um exemplo, tá? Não vou falar nomes, óbvio. Sim. Nós temos uma empresa reconhecida mundialmente, tá? Sim. E, por óbvio, tem atuação em Porto Alegre. Sim. Tá? Ela deveria pagar, porque todas as condenações, insalubridade em grau máximo para todos os seus funcionários. Opa. Para todos. Ela não paga para nenhum. Aí, se tu vai olhar lá, ela tem mais de 4 mil processos da Justiça do Trabalho. Meu Deus! Mas para ela
Economicamente é vantajoso. Por que que é vantajoso? Porque ela chega lá no processo, olha, se eu perder esse processo aqui, eu vou ter que te pagar uns 20 a 30 mil, é a média, 2 anos de contrato. Tá. 20 a 30 mil. Estou te oferecendo 10 aqui, tu aceita? Aceita. O empregado aceita, porque é uma pessoa humilde, está precisando do dinheiro. Agora, se aceita. fosse juntar 4 mil... Mas tu entendeu onde é que está o lucro? Sim. Ela, mesmo tendo um processo na justiça, Sim. ela já está tendo lucro. Sim. Porque quando a empresa faz um acordo, não é porque ela vai pagar muito menos. Então, Sim. isso hoje está na conta, no balanço das empresas. Sonego direitos trabalhistas, não é porque eu não conheço os direitos trabalhistas. Não, é porque é lucro. Porque é vantagem. É uma questão econômica das empresas. Eu já ouvi colegas falando, inclusive, José Otávio, que, por exemplo, de cada 10 trabalhadores que teriam direito à justiça, 2, 3 apenas entram. É muito pouco. O índice que entram na justiça é muito. Por quê? Porque se criou toda uma celeuma. Olha, não vai mais conseguir emprego, vai ficar marcado. E na realidade não é nada disso. Mas tem pessoas que acreditam Ficam nisso. com muito medo. Então, só voltando aqui. Então, na verdade, as empresas não gastaram 50 bilhões. Elas pagaram 50 bilhões que elas haviam se apropriado indevidamente dos trabalhadores. É diferente. Esta é a realidade. É diferente. Então, não é gasto. É pagar o que não era deles. Outra. Sim. Os processos na justiça do trabalho não são inventados. Muitas vezes eu vejo também que são aquelas coisas antigas que nós tínhamos, né? Juízes trabalhistas são tendenciosos. Isso. Quem trabalha no dia a dia sabe que isso não é verdade. Por que não é verdade? Sim, então, não existe. Essa questão de juiz tendencioso não existe. O que nós temos são empresários, empresas que não cumprem a legislação trabalhista. Por quê? Não é por desconhecimento, mas para faturar, para ter um lucro maior. Essa é a grande realidade. Então, assim, ó... Isso tu imagina. Se acaba a justiça do trabalho, o que acontece? Como querem agora? Eu ia perguntar, não querem... Imagina, o que vai acontecer? Qual é a vantagem para quem? Por óbvio que as empresas vão triplicar os lucros. Mas o que vai acontecer com o país, com o restante dos trabalhadores deste país? Vão morrer de fome, vão ter um salário cada vez mais baixo, porque não vão ter poder de negociação nenhuma com as empresas. Vão exigir o que das empresas? Não, e é uma conquista que foi óbvio, ao longo dos anos, trabalhada, suada, né? Então, não surgiu da noite para o dia. Exatamente. Então, assim, não existe, a empresa gastou, a justiça do trabalho é prejudicial ao desenvolvimento. Não é. A justiça do trabalho, o que ela faz? Justiça social. Ou seja... Sem contar, pode ser um julgamento, alguém pode entrar com um processo que pode ser também considerado, hoje tem muito, né, abusivo. Se a empresa está toda certinha, ela vai ganhar um processo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero direito a isso. Mas por que existem tantas condenações? Porque a verdade não está certo. E aí eu não critico, eu não estou criticando as empresas. É da natureza do ser humano querer lucro. Claro, né? Não é questão da empresa. Não é questão da empresa, porque é mal ou porque é bom. É uma visão do empresariado de sonegar os direitos trabalhistas. De longo tempo. E são feitas perícias também, óbvio, né? É um trabalho sério, perícia, analisado, tem de balanço. contraditório. As empresas têm advogados que podem fazer defesa. De advocacia. Não fico ali, cheguei, não tenho o que fazer, vou ter que pagar. Então, não é essa a realidade. Assim, não é essa a realidade. Não é bem assim. É interessante isso, uma palavra, a gente como jornalista... Gastaram. Não é gastar. Gastaram. Aí dá tudo... gastaram. Coitadinha das empresas. Exato. Né? Elas pagaram aquilo que não era delas. O que tinha que pagar. Essa é a realidade. Isso é interessante, gente. A gente né, esclareceu um pequeno, grande detalhe numa matéria que muda toda a informação. Vanessa Ribeiro de Gravataí, doutor José Otávio Crespo, procede a informação que agora, gestantes em contratos temporários, têm estabilidade? Agora, para não criticar a Justiça do Trabalho, na verdade não é de agora, né? Nós já tínhamos desde o ano passado uma decisão do Supremo Tribunal Federal que exatamente disse o seguinte: todo tipo de contrato, inclusive do setor público, todo tipo de contrato, a gestante tem estabilidade. O que aconteceu agora? O TST tinha um entendimento firmado, consolidado, que gestantes em contrato temporário, o que é o contrato temporário? Não dá para nós confundirmos com o contrato de experiência. Né? O contrato de experiência é aquele que eu contratei, tenho até 3 meses para dizer se vou querer ficar com aquele empregado ou não. Perfeito. Esse tem e sempre teve estabilidade. Tá. Né? A questão dos contratos temporários é quando há um aumento da demanda, ou na Páscoa, ou no Natal. Final de aí eu vou ano, contratar aquela empregada ali. Isso. E esse que o Tribunal Superior do Trabalho mudou agora o entendimento em decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, sim, essas trabalhadoras em contratos temporários têm direito à estabilidade. Se ficarem grávidas, vão ter direito à estabilidade. Como é que é na prática? Ali contrata uma empregada ali, né, uma funcionária, de dezembro a fevereiro, ali vamos imaginar ali no litoral norte em função da demanda do verão. Aí se descobre ali em janeiro
que ela está grávida. E aí depois que ela foi despedida, tu tá falando? Isso. Não, ela pode procurar a empresa e informar, olha, eu estou grávida. Essa é uma opção da empregada. Olha, eu estou grávida, sim. eu quero ser reintegrada. Tá, entendi. Né? Ou ela pode procurar a justiça e dizer, olha, o ambiente era tóxico, eu era discriminada, sim. eu não quero mais voltar. Então ela entra na justiça e pede o quê? Só a indenização. E quando ela estiver trabalhando nesse contrato temporário e se descobrir que está grávida, também aí... Também não pode ser despedida. Não pode ser despedida. Não que o contrato ele vá se transmudar para um contrato a prazo indeterminado. Não. Ele vai continuar a mesma modalidade, um contrato temporário. Só que mas tem que esperar terminar a estabilidade, né? Que vai da gestação até 5 meses após o parto. Sim, que é o período, de estabilidade da gestação. Porque aí a pessoa vai dizer, não, viu automaticamente o contrato fixo, né? Ele não se transmuda em contrato por prazo indeterminado, continua o mesmo contrato, só que aí tem que respeitar a estabilidade. A estabilidade da questão da gestação. Que vai da descoberta da gestação até 5 meses após o nascimento. Interessante, viu? Tá aí, ó. Que gera muita dúvida mesmo, porque a gente tem aqui no Rio Grande do Sul essa questão da sazonalidade dos contratos temporários. São muito fortes aqui, né? A gente teve no ano passado, principalmente. A Thalita Silva, de Viamão. Trabalho como técnica de enfermagem em hospital. Atuo em todas as alas e recebo 20% de insalubridade. Doutor José Otávio já falou sobre isso aqui. Está correto 20%? Não está correto, apesar de todos os hospitais, aliás, todos não, a grande maioria dos hospitais só pagarem 20%. Por que não está correto? Porque essa trabalhadora ela vai ter contato com agentes biológicos, né? Todas as alas ela Todas as alas, ou seja, ala de isolamento, doenças infectocontagiosas, né? Então, ela vai ter... Qual é a discussão? Por que os hospitais se furtam de pagar os 40%? Porque lá na NR, que regula a situação, vai dizer, olha, contato permanente, ou seja, seria que essa trabalhadora trabalhar numa área permanente o tempo todo com aquele agente biológico, com aquele paciente com doença infectocontagiosa. Só que nós temos que entender que interpretar a lei não é ler. Não é só ler, a gente tem que saber interpretar o texto. O que aquela norma quer dizer. Então, hoje a jurisprudência está já praticamente consolidada, né, que o contato com agentes biológicos não precisa ser permanente, mesmo intermitente. Mas é verdade. Vai dar direito àquela trabalhadora a receber 40%, porque o risco de contaminação é enorme, é grande. Mesmo não sendo permanente, esporadicamente a pessoa pode ter contaminação. Exatamente. Perfeito. Até a gente já comentou aqui sobre, por exemplo, trabalhar em câmara fria, que tem a questão de dar um tempo... O que acontece? Até teve uma discussão nas redes sociais. É que assim, trabalhar por exemplo, agentes biológicos, não existem EPIs a elidir o agente biológico. Ou seja, por mais que essa enfermeira esteja toda paramentada, com os EPIs, com CA, com código, não vai conseguir elidir o agente insalubre. Já no frio, sim. Se esse trabalhador estiver com todos os EPIs, não é um ou dois, não é só uma jaqueta térmica, todos os EPIs, ele elide o frio. É isso que nós discutimos, né? O que muda nessa questão do frio? É que ele vai ter o intervalo de recuperação térmica. Se a empresa não conceder o intervalo de recuperação térmica, que é a cada 1h40 trabalhando 20 minutos de intervalo, mesmo com todos os EPIs fornecidos ao empregado, ela terá que pagar a insalubridade. Inclusive, eu estava vendo esses tempos aí um filme também, deu nos Estados Unidos uma situação, e aí criaram um filme sobre as plataformas de petróleo, mergulhadores, que também têm regimes de trabalho diferenciados pela questão da exposição no mergulho, da pressão. São bem diferenciados, né? Tem os turnos ininterruptos de revezamento. A pessoa fica 15 dias sem trabalhar e tal. Exatamente. Mas é porque justamente o risco, né? O risco, a exposição. Comprovadamente, né? Extremamente perigoso. É por isso que eu digo, nada é inventado da cabeça do juiz. Né? O que acontece é legislação que não é cumprida. Sim. E aí você tem que se julgar. A gente tem uma outra pergunta também, da Márcia Fischer, lá de Juí. Essa também é questão, né, dos perigos. Trabalho em laboratório de análises clínicas. Sou recepcionista coletadora, né? Faço coletas de exames de sangue, urina e catarro. Também recebo 20% de insalubridade. Está correta? É interessante essa pergunta porque ela é recepcionista, mas ela coleta situações aí, como sangue e tal, que podem Vamos lá, o que acontece? Né? Se ela fosse só recepcionista... Ficasse no balcão ali. No balcão ali, recebendo os pacientes. Pessoas, sim, né, organizando a consulta, os exames. O correto é
adicional de 20%, grau médio. Agora, se ela se ativa em fazer coletas, ela vai ter contato com agentes biológicos. Sim. Catarro, sangue, ela vai ter aquele contato mais direto com o paciente chegar lá doente, Sim, com uma doença infecto-contagiosa. Ou seja, se ela for só uma recepcionista, que não é o caso, o correto seria 20%. Agora, se ela também faz coletas, ela tem direito a receber 40% do adicional de salubridade. Isso também é outra questão, também notícia de trabalho, doutor José Otávio, a questão dos desvios de funções, né? Às vezes as empresas contratam para uma coisa e a pessoa é desviada para outra. Isso acontece desde questão de vendas, ali dão nomes diferentes, Sim, nomenclaturas, é que assim, ó, e os pagamentos ficam meio confusos. É que assim, ó, isso também é uma grande confusão, né? Tanto o acúmulo de funções como o desvio de funções não é tudo que vai gerar esse direito ao empregado. Né? Não é qualquer coisa. Vamos supor, eu trabalho para trabalhar numa mesa de escritório, por exemplo. E às vezes eu vou ali e faço um café. O meu chefe pede, faz um café ali. Isso não é desvio de função. Né? Eu sou a pessoa do cafezinho. O que tem se entendido que é o desvio de função? Né? Desvio de função é quando tu é contratado para uma coisa e faz outra. Diferente do que tu foi contratado. Bom, eu fui contratado aqui, por exemplo, como câmera e virei apresentador. Estou dando um exemplo grosseiramente. Diferentes. Ou seja, há um desvio de função. Sim, totalmente. Então, ele vai ter direito ao salário equivalente ao apresentador. Perfeito. Né? Agora, o que é o acúmulo? Ele foi contratado como câmera e como apresentador. Vamos supor que desce. E aí ele faz um pouquinho de câmera e um pouquinho ele apresenta. Aí ele acumula as funções. Né? Aí sim daria direito uma majoração salarial, não os 2 salários, uma majoração salarial pelo esse acúmulo que há. Sabe que eu, nos anos 90, trabalhei na Pop Rock, né? Que era Veloso, pilar da Pop Rock. E eu trabalhava, se chamava locutor executivo, doutor José Otávio. O que é o seguinte, ali o pessoal faz a locução, tem um microfone aqui, faz a locução e opera a mesa de áudio, né? Só que tem uma figura no sindicato dos radialistas, tem uma figura do operador e do locutor. O locutor executivo faz as duas funções. Sabe que na minha carteira de trabalho eu ganhava como locutor e ganhava como operador de equipamento também? Que bom, então. Eu ganhava as duas, né? Não, parabéns à Ubra, né? Pagava certinho, mas eu exercia ao mesmo tempo. Mas acontece que eram separadas. Sim, Aquilo foi uma questão tecnológica que ajustou o microfone ali, o cara virou meio polvo ali e tal, e fazia junto. O sindicato falou, ok, só que tem que pagar os dois. Sim. Mas deixando bem claro isso, que muitas vezes eu vejo o trabalhador, eu fui contratado para fazer uma coisa e estou também fazendo outra. Mas se é uma atividade compatível... Sim, não vamos exagerar. Bom senso. Exatamente. Não é tudo que dá direito ao acúmulo de funções. Essa do cafezinho é interessante. Todo mundo pede para fazer cafezinho. Um dia para eu, outro dia faz o outro, aí o cara vai entrar lá, eu sou o tio do cafezinho. Quero um acúmulo, uma majoração salarial. Bom senso. Tem que ter bom senso. Vamos adiante aqui também, porque a gente tem uma pergunta aqui sobre a questão isso aqui é interessante, né? Da questão das polêmicas do STF. A Luzia Mendes, de São Borja, tia. É verdade que todos os processos que pedem reconhecimento de vínculo de emprego estão suspensos, aguardando a decisão do STF sobre o tema? Eu acho que isso é questão da pejotização, não? É o tema 1389 do Supremo Tribunal Federal, a pejotização. Mas não é verdade essa informação que ela traz nessa pergunta. Né? Não é todos os processos que estão suspensos. O que estão suspensos? Processos onde há pedido de vínculo e alegação com contrato formalizado. Não adianta só, tem que ter um contrato formalizado, ou seja, um contrato onde eu te contratei, por exemplo, como pessoa jurídica. Né? Esse pedido vai ficar suspenso até o Supremo Tribunal Federal decidir se a Justiça do Trabalho tem competência para analisar se esse contrato que tu firmou com a minha empresa é uma fraude ou não. Esses contratos, esses processos que buscam vínculo de emprego nessa situação está suspenso. Da mesma forma, um contrato de trabalhador autônomo. Se há um contrato de trabalhador autônomo, também, e formalizado através de um contrato, também haverá suspensão desse processo. Agora, os demais processos não estão suspensos, estão tramitando normalmente. Esse é o chamado o tema 1389, que houve uma decisão do ministro Gilmar Mendes que mandou suspender todos os processos se amoldavam nessa situação fática que ele traz. Formalização, contratos formalizados, ou de contrato autônomo, ou de pessoa jurídica, para se apreciar se a Justiça do Trabalho é competente para apreciar essa demanda. Perfeito, né? Essa era a nossa última questão.
Mas o pessoal gera muita... hoje a gente vê muitos MEIs, né? Aham. E aí se tem essa discussão e o pessoal fica... Se vai poder... O que acontece? Se é um MEI que está formalizado, ou seja, eu vou te contratar e nós formalizamos. Aqui eu vou contratar a empresa do Cláudio, o MEI, e tal, isso. Né? Tantos mil. Exatamente. Eu vou entrar com o processo, aliás, tu vai entrar com o processo e a justiça vai... Vai analisar se está ali, se a mola, tem um contrato formalizado. Não, ela não vai analisar, ela vai suspender até haver uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Perfeito. E aquela questão da pessoalidade, É que acontece, essa é a discussão. Viu? Aprendo com o doutor Zé Otávio também. Qual é a discussão? Como é que era antes, tá? Eu e tu fazíamos um contrato. Tá. Eu vou dizer, Cláudio... Trabalha lá comigo, meu assessor de comunicação. Como é que acontece? Eu não assino a carteira. Isso, mas eu te dou mas lá tu tem que estar aqui das 8 às 18, teu salário é o fixo, tal. Isso, né? vai ser meu assessor de comunicação lá. Tá, tu trabalhava e depois o que tu fazia? Tu entrava na justiça pedindo o quê? O reconhecimento da fraude. Que tu trabalhava com a pessoalidade, subordinação, onerosidade. Que eu quero 13º. Aí tu buscava todos os teus direitos trabalhistas. Né? O que aconteceu agora? Esse tipo de processo, quando tem uma relação formalizada, fica suspenso, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é o que está acontecendo agora, só para a gente entender. Mas o restante dos processos seguem normais. Seguem normais. Maravilha. Doutor Zé Otávio Crespo Advogados, né? Muito obrigado pela participação mais uma vez. Sempre é um prazer, Cláudio.